Neste vídeo, vamos revelar como o sal pode ser uma poderosa ferramenta na guerra espiritual. Nossa explicação será direta e fácil de entender, para que você compreenda seu uso adequado e significativo. Preste muita atenção. Você sabia que existem 3 maneiras de usar o sal para quebrar todas as maldições e atrair bênçãos de abundância para a sua vida? Por que você acha que Jesus disse a seus discípulos: "Vocês são o sal da terra"? Fique conosco até o final deste vídeo e vamos desvendar a resposta, deixando você surpreso com as revelações espirituais sobre o sal. Para começar, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, por meio dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade. Isso significa que até o sal foi criado por Deus com um propósito. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha vindo a existir por sua poderosa mão. Todas as coisas foram feitas por ele. Esta verdade ressoa em cada grão de sal, cada gota de água e cada chama que tremula. Deus concebeu o sal antes mesmo da própria vida. Em Gênesis, lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra. Sendo um mineral, o sal foi formado desde o início. A igreja muitas vezes ignora o fato de que Deus concede autoridade não apenas aos seres humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada um deles tem seu próprio propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem o poder de consumir tudo o que toca, enquanto a água tem o poder de dar vida. Da mesma forma, o sal recebeu o poder de temperar e preservar. O fogo consome, a água nutre e o sal preserva e purifica. Cada um destes é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos refletir profundamente. Todos os elementos deste mundo servem a um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, ele também não preserva a nossa fé durante tempos de provação? Convido você a fazer uma pausa e compartilhar suas próprias experiências com o sal nos comentários. Muitos encontram força e inspiração ao ouvir os testemunhos dos outros. Nos tempos antigos, as pessoas acreditavam que o sal possuía um enorme poder. Ele era usado para conservar carne, temperar alimentos e até servia como uma forma de moeda na Roma antiga, onde os funcionários públicos eram pagos em sal, originando a palavra salário. Jesus frequentemente falava em parábolas, mas nem tudo o que ele ensinava era puramente simbólico. O óleo, o pão e o vinho têm um significado sagrado na fé cristã. Então, por que aceitamos prontamente o uso do óleo, mas questionamos a importância do sal? Alguns consideram o sal algo maligno ou associado a rituais obscuros, mas isso é uma mentira do inimigo. Lembre-se do que João 10 diz: "O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir." O inimigo tenta esconder a verdade sobre o sal. O espiritual muitas vezes se manifesta no físico. E Deus usa o que ele criou para cumprir seus propósitos. Considere o exemplo do óleo. O óleo de unção é mencionado 20 vezes na Bíblia. No Antigo Testamento, ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes, bem como sobre o tabernáculo e seus utensílios, para consagrá-los como santos e dedicados ao Senhor. Você pode encontrar exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. No entanto, os israelitas foram estritamente proibidos de reproduzir o óleo de unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita do óleo incluía mirra, canela e outros ingredientes naturais, mas não há nenhuma indicação de que o óleo ou seus ingredientes possuíssem qualquer poder sobrenatural. O poder não estava no óleo em si, mas na obediência ao mandamento de Deus, que demonstrava santidade. Se Deus nos ordena a ungir com óleo, assim o fazemos. Vamos refletir profundamente sobre isso. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos instrui a ungir com óleo, devemos obedecer. Então, por que não deveríamos também honrar o propósito que Ele deu ao sal? Da mesma forma, com o sal, estamos negligenciando uma ferramenta poderosa que Deus nos proporcionou.
Assim como o óleo, o sal ocupa um lugar sagrado quando utilizado de acordo com o propósito de Deus. Em Mateus 5, Jesus diz: "Vocês são o sal da terra." Não podemos permitir que o inimigo nos roube essa verdade. Existem apenas 4 menções à unção com óleo no Novo Testamento. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus como um ato de adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os enfermos para a cura. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: "O teu trono, ó Deus, é para todo sempre." Esses exemplos mostram que Deus usa elementos físicos para revelar verdades espirituais e cumprir sua vontade. Considere outro exemplo, o cajado de Moisés. Deus conferiu poder ao cajado que Moisés segurava para demonstrar seu poder. O Senhor perguntou a Moisés: "O que é isso em sua mão?" Moisés respondeu: "Um cajado." Então o Senhor disse: "Jogue-o no chão." Moisés assim fez, e o cajado se transformou em uma serpente, fazendo Moisés fugir. Deus disse: "Por isso eles acreditarão que o Senhor apareceu a você." Os profetas usaram água, sal, óleo, mantos e cajados em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os utilizavam como instrumentos em atos proféticos. Eles reconheciam que, se usados sem propósito, esses elementos poderiam se tornar meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos vem diretamente da Bíblia. Nada foi alterado. É puramente a palavra de Deus. O inimigo é um enganador. Em algumas culturas, dizem que alguém está salgado para sugerir má sorte, associando isso à bruxaria, pois é sabido que bruxas usam sal em maldições. Ignorar essas práticas seria desprezar a existência do mal no mundo. O mal e a perversidade são reais, e não existe magia branca que venha de Deus. Qualquer ação que não seja guiada pelo Espírito Santo e alinhada com a Bíblia é considerada feitiçaria. O inimigo, como enganador, imita e distorce o que Deus criou, tentando usar as ferramentas de Deus para seus próprios fins. Por exemplo, em Mateus 4, o tentador se aproximou de Jesus, oferecendo a ele todos os reinos do mundo que inicialmente foram dados ao homem por Deus. A passagem diz: "Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E lhe disse: Tudo isso te darei se te prostrares e me adorares." No entanto, devido à desobediência da humanidade, essa autoridade foi perdida, permitindo que Satanás usurpasse o controle sobre os reinos da terra. Vamos dedicar um tempo para refletir profundamente sobre isso. Estamos realmente conscientes de como o inimigo busca corromper o que é sagrado? Estamos usando as ferramentas que Deus nos deu com a reverência e o propósito que elas merecem? Devemos sempre nos lembrar de que as coisas físicas podem espelhar verdades espirituais e que é nosso dever usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus. Como nos lembra Efésios 6, nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. As Escrituras sugerem que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após sua criação. Considere a história de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19. Ló, buscando prazeres mundanos e sem buscar a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades corruptas. O pecado e a depravação delas se tornaram tão grandes que alcançaram os céus. Como resultado de sua desobediência, a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal por Deus. Nesse caso, o sal foi um símbolo do julgamento de Deus sobre a desobediência. Foi Deus, e não Satanás, quem usou este mineral para executar sua justiça. Em Levítico 2 está escrito: "Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Não deixem de colocar sal na oferta de cereais da aliança de seu Deus.
acrescentem sal a todas as suas ofertas. Aqui, Deus ordena ao seu povo que inclua sal em todas as ofertas. A instrução era adicionar sal a todas as ofertas. Isso significa que não há exceções, e a ênfase em "não deixem de colocar" indica a natureza duradoura dessa prática para os israelitas. Para eles, salgar as ofertas era um requisito para limpá-las e purificá-las de impurezas. Esta passagem destaca outra característica do sal, seu papel na purificação. Crônicas está escrito: "Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu a realeza de Israel a Davi e a seus descendentes para sempre por meio de uma aliança de sal." Aqui, Deus faz uma aliança com seu povo usando um elemento simples e natural, o sal. Este versículo também enfatiza outra qualidade do sal, sua conexão com uma aliança eterna. Vimos 3 atributos principais do sal no âmbito espiritual: purificar, estabelecer uma aliança e amaldiçoar. Essas qualidades revelam o profundo propósito divino por trás do uso deste mineral. Agora, vamos considerar por que aqueles que praticam a feitiçaria usam o sal em seus rituais. Eles escolhem esse elemento porque entendem seu significado espiritual, reconhecendo que é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso que existe tanto no mundo material quanto no espiritual. Eles sabem que ele possui esses 3 poderes distintos e, se usado contra eles, pode ser uma força poderosa para o bem. O inimigo tem buscado enganar os cristãos e o mundo inteiro, fazendo-os acreditar que o sal é uma ferramenta das trevas, usada apenas por feiticeiros. Mas hoje, você entenderá que o sal é muito mais do que uma relíquia antiquada mencionada no Antigo Testamento. Hoje você verá que a aliança de sal é eterna. Se os cristãos pararam de usá-lo, é porque foram astutamente enganados. Hoje é o dia de rejeitar essas mentiras. Hoje é o dia de abraçar a verdade. Glória a Deus. A associação do sal com maldição também pode ser vista na história da esposa de Ló, que foi transformada em uma estátua de sal, como discutimos anteriormente. Isso se conecta diretamente ao destino de Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 está dito: "A geração vindoura, os seus filhos que surgirem depois de vocês e o estrangeiro que vier de uma terra distante, verão as calamidades daquela terra e as doenças com que o Senhor a afligiu. Toda a sua terra será um deserto queimado de enxofre e sal. Será uma terra desolada, sem semeadura, que não produz, na qual nenhuma grama cresce." Esta passagem conecta o sal ao julgamento, demonstrando que ele também pode ser um instrumento da ira de Deus contra o pecado e a desobediência. Cresça em entendimento, assim como a destruição de Sodoma e Gomorra foi resultado da ira e indignação do Senhor. Enxofre e sal tornaram-se símbolos de maldição sobre a terra, impedindo que qualquer planta ou erva crescesse. O sal, juntamente com o enxofre, foi usado para devastar a terra. Você pode entender por que feiticeiros usam sal em suas práticas. O que Deus originalmente pretendia para a justiça agora é mal utilizado contra seus filhos. Isso não significa que o sal em si seja mau. Na verdade, é porque abandonamos os atos proféticos e as ferramentas espirituais que Deus nos deu. O sal faz parte da nossa herança espiritual. E se você é verdadeiramente um filho de Deus, não deve temer aqueles que usam sal para propósitos malignos contra sua casa, trabalho ou negócios. Você tem a autoridade para quebrar qualquer feitiçaria e desfazer qualquer maldição. Como está escrito em Sofonias 2, "Portanto, tão certo como eu vivo, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, uma terra de urtigas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão." Aqui vemos que o sal está ligado à destruição de Sodoma e Gomorra, e também de Moabe e Amon. Moabe e Amon
foram os filhos nascidos da relação incestuosa entre Ló e suas filhas, após a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse ato de depravação levou ao nascimento de duas nações perversas que constantemente guerreavam contra Israel. A imoralidade sexual pode trazer maldições sobre gerações futuras. Muitos não entendem por que suas famílias enfrentam dificuldades, como casamentos fracassados ou ciclos de abuso. A causa raiz pode estar nas ações pecaminosas de seus ancestrais. Muitas vezes, não entendemos por que certos problemas persistem em nossas famílias ou por que nossos filhos têm dificuldades em ter casamentos bem-sucedidos, ou por que há casos de abuso e vitimização dentro da família, até mesmo entre cristãos. Isso é, sem dúvida, uma situação trágica, e a causa pode ser uma maldição geracional provocada pelas ações imorais daqueles que vieram antes de nós. Para libertar seus filhos dessas maldições, o versículo de Sofonias nos dá uma pista. Pegue sal que foi consagrado a Deus e ore esta oração. Meu Pai, Deus de Israel, eu te agradeço por me buscar e me dar a tua palavra. Peço-te que perdoes os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Perdoa a imoralidade sexual que tem afligido a minha família. Hoje tomo este sal que foi consagrado ao teu altar e o uso para remover o mal que tem pesado sobre minha família até agora. Eu polvilho o sal sobre mim, acreditando que a desolação ligada aos pecados de Sodoma e Gomorra foi agora afastada. A partir de hoje, me afastarei de toda maldade para que a tua verdade, compaixão e misericórdia possam reinar sobre mim e meus descendentes. Em nome poderoso de Jesus, amém. O sal é único na Bíblia, porque é usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma ferramenta dada por Deus aos seus filhos, mas o inimigo tentou usá-la contra nós. Não tenha medo, pois Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como poderá ser restaurado? Não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5:13. Ao longo das Escrituras, o sal aparece em contextos tanto de maldição quanto de bênção. O Salmo 107 nos diz: ele transformou rios em deserto, fontes de águas em terra seca e a terra fértil em salinas, por causa da maldade dos que habitavam ali. O sal marca terras estéreis, como um sinal de julgamento pela maldade. Embora os cristãos raramente usem o sal para amaldiçoar, o que é sábio, pois devemos praticar o verdadeiro amor, um filho de Deus deve saber quando usar o sal para a guerra e quando usá-lo para a paz. O sal é uma arma tanto para o conflito quanto para a reconciliação. Aqui, focamos no sal como uma ferramenta para a guerra espiritual. Assim como um exército existe para defender seu país e é mobilizado quando um invasor ameaça tomar a terra, também devemos usar nossas armas espirituais. Enquanto não houver ameaça, o exército permanece em paz, mas sempre pronto para a batalha. No entanto, na guerra espiritual, o inimigo já está atacando o território cristão, e o sal deve ser usado para frustrar as forças das trevas. Pegue o sal que foi consagrado a Deus, coloque em 3 copos de água e deixe em 3 partes da sua casa. Na sua cidade, haja agora e junte-se a mim nesta oração com ousadia e autoridade. Meu Pai, Deus de Israel, hoje tomo este sal da aliança e o espalho por toda a minha cidade, minha casa, meu bairro e minha igreja. Eu o uso para secar todas as obras do inimigo, todo ato de feitiçaria, toda forma de idolatria. Cancelo todos os pactos que feiticeiros e bruxos fizeram sobre esta cidade, e lhes emito um último aviso. Se não se arrependerem de seus atos malignos, cairão sob a poderosa mão do Deus vivo. Eu amarro o valente em nome de Jesus e neutralizo todo o espírito de vingança que busca vir contra mim e meus entes queridos. A partir de hoje, a maldade não se levantará novamente nesta cidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. O sal possui grande poder.
Eliseu foi até a fonte da água, jogou sal nela e declarou: Assim diz o Senhor, eu curei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Segundo Reis 2:21. Este é um dos trechos mais conhecidos sobre o sal. Eliseu, um homem abençoado com porção dobrada do Espírito, usou o sal que Deus lhe deu para curar as águas em nome do Senhor. Em Ezequiel 43:23-24 está escrito: Quando você terminar de purificá-lo, oferecerá um novilho sem defeito e um carneiro sem mácula do rebanho. Você os apresentará diante do Senhor, e os sacerdotes aspergirão sal sobre eles e os oferecerão como holocausto ao Senhor. Os animais oferecidos a Deus precisavam ser purificados com sal antes de serem sacrificados. Isso mostra o significado do sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Considere o dinheiro que passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus, como oferta ou dízimo. Você sabe por onde esse dinheiro passou? Talvez tenha vindo das mãos de ladrões, assassinos, contrabandistas, bordéis ou feiticeiros. O sal consagrado a Deus é uma arma de purificação, capaz de limpar o dinheiro que você traz ao altar. Lembre-se deste princípio importante. Se você deseja consagrar sal a Deus, faça isso com reverência e respeito. Quando comprar sal para consagração, adquira um pacote inteiro e dedique 100% dele ao serviço de Deus. Use este sal para nenhum outro propósito. Reserve-o exclusivamente para honrar a Deus. Você não deve usar parte dele para Deus e outra parte para cozinhar. Entenda que este sal foi comprado especificamente para uso no altar. Assim como você dedica o sal inteiramente a Deus, também deve fazer o mesmo com o recipiente que o contém. Não use uma garrafa ou pote antigo da sua casa. Ao invés disso, compre um recipiente novo para isso. E separe-o especialmente para honrar o Senhor. O mesmo princípio se aplica ao óleo. Em muitas igrejas, quando os dízimos e ofertas são recebidos, sal é polvilhado sobre eles, enquanto se ora para que Deus os purifique de toda impureza, como descrito em Levítico 2. Embora nem todas as igrejas pratiquem este ato profético, há crentes que entendem a importância da pureza no trabalho de suas mãos. Por isso, antes de trazerem o dízimo ao altar, eles o purificam em casa com sal que foi consagrado para este propósito específico. A aliança de sal, mencionada em Números 18:19, diz: Todas as ofertas elevadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dei a você e a seus filhos e filhas com você, como um estatuto perpétuo. É uma aliança de sal para sempre perante o Senhor, para você e seus descendentes. Lemos a mesma Bíblia e aqui declara-se uma aliança perpétua de sal. A aliança de sal permanece válida hoje para aqueles que honram a Deus. Você pode dizer, mas isso era para os israelitas. Contudo, eu lhe digo, você é um ramo enxertado na mesma raiz do Pai, que concede àqueles que o buscam de todo o coração. Nas Sagradas Escrituras, o sal, devido às suas qualidades de preservação, simboliza resistência, fidelidade e o eterno. É um sinal da aliança, e a própria natureza de uma aliança é que ela deve ser eterna. Portanto, o sal é um símbolo apropriado para isso. No Oriente, por prevenir a deterioração, o sal passou a representar a estabilidade e a permanência dos relacionamentos. De acordo com os costumes antigos, um laço de amizade era estabelecido ao compartilhar o sal. Quando duas pessoas compartilhavam uma refeição temperada com sal, comprometiam-se a nunca trair ou prejudicar uma à outra. Muitas vezes, dizia-se que quando uma pessoa comia o sal de outra, tornavam-se amigas para a vida toda. Deus desejava que todo o sacrifício oferecido a ele servisse como um lembrete de seu relacionamento com seu povo. Quando alianças eram estabelecidas, as partes muitas vezes comiam juntas, incluindo sal na refeição como símbolo de lealdade e fidelidade duradouras ao acordo.
Assim, entendia-se que uma aliança de sal deveria ser honrada sem falhas. Em Números 18, é implícito que quebrar ou trair uma aliança de sal poderia ter graves consequências, muitas vezes puníveis com a morte. Há uma história de um historiador americano que, enquanto realizava pesquisas em uma cidade no Oriente Médio, foi pego pela chegada da noite. Ciente dos perigos nas estradas à noite, ele decidiu se aproximar de uma tenda que viu ao longo do caminho. Essa tenda provavelmente pertencia a ladrões que caçavam viajantes perdidos. Mas o historiador sentiu que não tinha outra escolha, pois a noite estava fria e cheia de ameaças. Ele se aproximou do dono da tenda e explicou que a cidade que ele procurava ainda estava longe e que seria perigoso continuar na estrada à noite, pois ele poderia se perder ou coisa pior. O homem na tenda respondeu: "Você não sabe que sou um ladrão? Como sabe que não vou matá-lo e levar tudo o que você tem?" O historiador respondeu: "Sim, eu sei que você é um ladrão, mas proponho que façamos uma aliança de sal." Ao ouvir isso, o ladrão disse: "Venha, seja bem-vindo, abençoado do Senhor, e sente-se." O ladrão colocou o pão na mesa e o polvilhou com sal, e os dois comeram juntos. Na manhã seguinte, o historiador acordou e encontrou o ladrão cuidadosamente guardando seus pertences, contando os bens do viajante. Ao fazer uma aliança de sal, até mesmo um ladrão cumpriu sua promessa e demonstrou respeito e proteção por seu convidado, mostrando o poder dessa prática antiga. O homem americano, cheio de gratidão, expressou gentilmente seus agradecimentos e entrou em seu veículo, continuando sua jornada com o ladrão, que o acompanhou e protegeu até o destino. O ladrão compreendia o significado de uma aliança feita com sal, sabendo que tal pacto é considerado um serviço a Deus, e jurou honrá-lo por toda a vida. No Oriente, a aliança de sal continua sendo um acordo sagrado, válido até além da morte, vinculando ambas as partes até o fim dos tempos. Certa vez, um comerciante saiu para comprar 100 ovelhas, mas ao chegar, descobriu que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vender todas. Percebendo que não tinha dinheiro suficiente para comprá-las, o pastor propôs que fizessem uma aliança de sal. O pastor prometeu vender todas as 300 ovelhas e o comerciante concordou em pagar pelas 200 adicionais em 60 dias. Eles selaram o acordo, compartilhando uma refeição temperada com sal. O comerciante levou as 300 ovelhas, mas 30 dias depois ele faleceu. O filho do comerciante, conhecendo a aliança que seu pai havia feito, honrou o acordo pagando a quantia restante dentro dos 60 dias estipulados. Compreenda isto. Uma aliança de sal representa um compromisso mútuo entre Deus e o homem, uma relação equilibrada e vinculante. Você não pode afirmar que fez uma aliança com Deus e depois viver sem se importar com Ele. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que Ele será seu pai e você será seu filho. No entanto, é essencial lembrar e seguir seus mandamentos. Em Êxodo 20, fala-se do Vale do Sal, onde a vitória é concedida àqueles que lutam por sua bênção. Em 2 Samuel, a fama de Davi se espalhou após ele derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal. O próprio Davi matou 10.000 homens nesse mesmo vale, dando à batalha seu nome duradouro. Mais tarde, Amazias reuniu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde também derrotou 10.000 homens de Seir. Esse vale permanece como um símbolo de vitória e aliança. Os israelitas alcançaram vitória sobre seus inimigos em 2 ocasiões notáveis, sendo uma delas o triunfo de Davi sobre 18.000 arameus. Embora os estudiosos ainda não tenham determinado o local exato desse evento, 2 Samuel nos conta que Davi foi exaltado por seu povo por vencer uma batalha extraordinária. As probabilidades estavam contra ele, com um exército muito maior que o seu, mas Deus estava com Davi, concedendo-lhe sucesso no Vale do Sal, onde ele derrotou aqueles 18.000 soldados. Deixe-me esclarecer algo sobre essa história. Se você não lutar suas batalhas, não experimentará a vitória.
Muitos de nós fomos ensinados a dizer: Deus luta nossas batalhas, mas isso é apenas parcialmente verdade. Deus de fato venceu a guerra, Ele já garantiu a vitória final, mas somos responsáveis por lutar nossas batalhas individuais. Devemos lutar por nossas bênçãos. Infelizmente, muitos cristãos modernos desenvolveram o hábito de depender exclusivamente da oração, esperando que Deus haja enquanto eles não fazem nada. Lembre-se, Jesus é a palavra feita carne, e suas palavras eram acompanhadas de ação. Ele se dedicou apenas à oração? Certamente não. Como Davi, ele entendeu que a fé exige que coloquemos em prática o que acreditamos. Sim, oração, jejum e louvor são essenciais, mas também chega um momento em que devemos viver ativamente nossa fé, dando passos em direção às vitórias que buscamos. Para os israelitas, o sal tinha um significado profundo. Foi por meio do sal que a aliança de Deus com o homem foi selada. O sal era usado em ofertas, purificações e bênçãos, assim como em maldições. Naquele dia, no Vale do Sal, Davi teve que mostrar ao seu povo que Deus estava com ele, que a aliança de sal estava sobre ele e que a vitória viria da mão do Senhor. Agora, para aqueles que buscam as bênçãos de Deus, eu pergunto: o que você está fazendo para obtê-las? Você está esperando passivamente, orando em casa, esperando que Deus apareça? Você simplesmente vai à igreja e se sente satisfeito com isso? Com muita frequência, os cristãos esperam a resposta de Deus sem fazer nada em troca. Muitas vezes, nos encontramos querendo fazer o mínimo em nossa fé, relutantes em fazer sacrifícios ou ir além do que é estritamente necessário para sermos vistos como bons crentes. Ficamos complacentes e sem gratidão, esperando receber as maiores bênçãos com o menor esforço. Mas o que um cristão deve fazer para realmente receber as bênçãos de Deus? A resposta é simples: lutar por elas. Considere a história de Davi como uma lição. O sal pode trazer bênção ou maldição. Se você entrar em uma batalha determinado a vencer, o sal será uma bênção. No entanto, se você entrar com uma atitude morna, o sal se tornará uma maldição. É assim que funciona a feitiçaria. Se uma bruxa amaldiçoar sua casa com sal e você não estiver dedicado a Deus, a maldição o afetará. Mas se você reconhecer que o sal é uma ferramenta feita para você e permanecer fiel a Deus, nenhuma praga ou maldição atingirá sua casa. Um cristão deve orar, jejuar, se consagrar e viver uma vida justa, piedosa e reta diante de Deus, abraçando completamente uma forma de viver espiritual. Sem esse compromisso espiritual, algo essencial estará faltando na vida. O sal é apenas o ponto de partida nessa batalha espiritual. Houve momentos em que Jesus curou apenas com uma palavra, mas em outras ocasiões ele usou atos proféticos para demonstrar sua autoridade divina como Filho do Criador. Por exemplo, em João 9, enquanto Jesus passava por um homem cego de nascença, seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem este homem nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Precisamos realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e a colocou nos olhos do homem. Ele disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Você ainda pode estar em dúvida sobre o que estou tentando transmitir. Então, deixe-me dar um exemplo envolvendo plantas, todas criadas por Deus para seus propósitos. Tudo o que existe foi feito por Deus e para a sua glória. Entre suas criações estão as plantas, que receberam a capacidade de curar os corpos de humanos e animais. Algumas dessas plantas possuem propriedades que curam doenças graves, e muitos dos medicamentos atuais, como a aspirina e a morfina, são derivados delas.
Agora, as plantas são puramente espirituais ou materiais. Você pode rapidamente dizer que são materiais, já que fazem parte do mundo físico. Mas e se eu lhe dissesse que as plantas começaram sua existência no reino espiritual? No início, não havia nada além de um vasto vazio, e então, de repente, tudo foi criado, como descrito em Gênesis. O mundo físico que conhecemos é o resultado do espiritual se tornando material. Tudo primeiro existiu na mente de Deus antes de tomar forma em nosso mundo mortal. Como diz o livro de Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nasceste, te consagrei. O próprio Jesus é o Espírito feito carne. Quando o espiritual é transferido para o mundo material, milagres podem acontecer. O sal, por exemplo, é apenas sal, uma substância simples, cotidiana, até que se une ao espiritual. No reino espiritual, o sal representa uma aliança, purificação e bênção. Jesus demonstrou esse princípio ao combinar o espiritual com o físico. Ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e a aplicou nos olhos de um homem cego. Terra é apenas terra, claro, mas lembre-se de que do pó da terra o homem foi criado. A saliva é simplesmente saliva, mas também é água, e a água foi feita para dar vida. Jesus, compreendendo isso, usou sua autoridade divina para unir o espiritual e o material, trazendo um milagre. Há um ponto essencial a considerar em João 9. Após Jesus aplicar a lama nos olhos do cego, ele lhe disse: "Vá lavar-se no tanque de Siloé", que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Foi a ação, a obediência ao comando de Jesus que completou o milagre. Obediência e ação resultaram em bênção. Em resumo, o sal tem sido usado como uma ferramenta de bênção e guerra desde os tempos do Antigo Testamento. O sal tem um profundo significado simbólico na Bíblia, representando a aliança entre Deus e seu povo, como a aliança com Davi. No Antigo Testamento, ele foi usado para purificar ofertas e condenar lugares contaminados pelo pecado. Simbolicamente, o sal representa o eterno e é usado para purificação, para expulsar maldições e estabelecer alianças. O uso do sal deve ser feito com grande cuidado e pureza. Desde o momento em que é adquirido, deve ser dedicado e apenas utensílios novos, reservados para esse propósito, devem ser utilizados. Quando um crente usa o sal, ele deve estar completamente dedicado a Deus, vivendo como um verdadeiro filho da fé. O sal é usado em áreas afetadas por maldições trazidas por feitiçaria, pecado e maldade humana, especialmente em lugares onde espíritos malignos se recusam a sair. Ao utilizar o sal nesses contextos, deve-se orar e interceder, amarrando qualquer espírito de vingança. O sal também é aplicado para quebrar maldições de corrupção que foram passadas de geração em geração. Para isso, ele pode ser colocado sobre o ventre, enquanto se renuncia a quaisquer laços ancestrais. O sal também deve ser polvilhado sobre os dízimos e ofertas levados ao altar, orando por sua purificação. Em casas e espaços consagrados, o sal é espalhado para declarar que esses lugares estão sob proteção divina e que nenhum espírito maligno ou feitiço pode prevalecer contra eles. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo, onde nenhuma das partes trairá ou prejudicará a outra, estabelecendo um laço de confiança e lealdade eterna. No entanto, é essencial lembrar que o sal por si só é ineficaz sem verdadeira fé e um compromisso genuíno com Deus. Considere esta lição importante. Você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés fizesse em Números 21? Após deixar o Monte Or, a caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, os israelitas ficaram desanimados. Eles falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: "Por que nos tiraram do Egito para morrer no deserto? Não há pão, não há água, e detestamos esta comida miserável."
Por causa de suas reclamações, o Senhor enviou serpentes venenosas entre eles, e muitos israelitas foram picados e morreram. O povo foi até Moisés e disse: Pecamos, pois falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor para que ele tire as serpentes de nós. Moisés orou por eles, e o Senhor o instruiu a fazer uma serpente de bronze e colocá-la em um poste, declarando que qualquer pessoa que tivesse sido mordida poderia olhar para ela e viver. Moisés obedeceu, confeccionando uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Sempre que alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente de bronze, era curado e vivia. Dessa forma, Deus mostrou misericórdia ao seu povo, proporcionando-lhes um sinal visível para olhar e obter salvação do veneno mortal. Mas a história não termina aí. Com o tempo, o povo de Israel caiu novamente em corrupção. Em 2 Reis 18, lemos que o rei Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas sagradas, cortou os postes de Azerá e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito. Até aquele momento, os israelitas queimavam incenso para ela e a chamavam de Neustã. O rei Ezequias destruiu a serpente, porque o povo havia esquecido que o milagre da cura vinha de Deus, e não de um mero objeto. Essa lição se aplica também ao uso do sal. Ele deve ser um instrumento para os propósitos de Deus, não algo a ser adorado ou utilizado de maneira descuidada. O sal serve para manifestar a autoridade de Deus, mas deve ser usado corretamente. Seja diligente e fiel no seu serviço a Deus, e não repita o erro dos israelitas. Use as ferramentas que Deus lhe deu adequadamente, e você sempre terá o seu favor. Lembre-se, as bênçãos não estão em reclamar, sentir pena de si mesmo ou na tristeza. Você é chamado para ser um guerreiro em tempos de guerra espiritual, sempre avançando sem retroceder. Um cristão permanece fiel a Deus, tanto nos bons quanto nos maus momentos, nunca permitindo que sua fé vacile. Se você é cristão, viva com uma mentalidade sobrenatural. Compartilhe seus pensamentos respeitosamente na seção de comentários. Se achou este conteúdo valioso, considere se inscrever para ficar atualizado com nossos últimos vídeos. Compartilhe esta mensagem com seus familiares e amigos. Dê um like e deixe um comentário. Seu engajamento ajuda a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos trazer mais luz ao mundo e aprofundar nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus te abençoe.